Lançada em um período onde nenhum filme queria falar de guerras, a trilogia original de Star Wars foi um marco para a indústria do cinema. Luke Skywalker, a Princesa Leia e, principalmente, Darth Vader criaram uma legião de fãs que se mantém até hoje. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Ao Som Retrô, sobre a trilogia original de Star Wars. Olá aí pra você de casa, muito prazer, o meu nome é Lucas. Eu sou o Vitor. E eu sou a Júlia. E sejam bem-vindos ao primeiro Ao Som Retrô, o nosso quadro dentro do nosso podcast que vai falar sobre tudo que envolve cultura pop, que foi lançado antes mesmo da gente sequer pensar em existir. No nosso primeiro episódio, a gente vai comentar sobre a trilogia original de Star Wars, que na verdade se trata do quarto, quinto e sexto filme aí dentro da história original, mas que foram lançados lá nos anos 70. E eu queria saber de vocês, gente. O Vitor, ele é uma pessoa que assistiu recentemente a trilogia, ou seja, ele assistiu um filme dos anos 70, estando em 2021. Eu queria saber de você, Vitor, o que você achou da trilogia original de Star Wars? Chernobyl sente inveja, é isso que eu tenho a dizer. Você sabe que você vai ser cancelado após esse comentário, né? Afinal de contas, todo mundo nesse grupo aqui já foi cancelado. A Júlia hoje mesmo já foi cancelada porque falou mal do cabelo da outra. Eu vou ser cancelado porque eu não gosto de coisa velha. Mas me explica então, mas desenvolve. O porquê que você não gosta de um filme que é tão Não, é conhecido? porque assim, vamos lá, pra vocês não me acharem uma pessoa cringe, até porque é cringe falar cringe hoje já, né? Eu tenho sérios problemas em assistir filmes muito antigos. Até mesmo filme de terror. Gente, por exemplo, eu sou muito fã de terror, mas eu nunca assisti Psicose hoje, porque é velho. Não é que eu não gostei do enredo em si, né? De toda a trama de Star Wars. É porque aqueles filmes, os efeitos especiais, eles não me descem. Eles não descem, não é nem se forçar muito assim, desce. Aí, por esse motivo, eu acabei não assistindo os mais novos, né, da franquia, que foram desenvolvidos depois lá de 99, se eu não me engano, acho que foi 2008 pra frente, porque eu não criei interesse nenhum em assistir. E você, Ju? Caras, eu acho que o conceito de assistir filme antigo é igual o conceito da gente aprender história na escola, sabe? Aí que, tipo, não é pra gente saber o que rolou no passado, simplesmente. É pra gente saber o que rolou no passado e entender o que tá acontecendo agora no presente. Em qualquer sentido da coisa, sabe? Em sentido de técnica de filmagem, em sentido de clássicos de enredo, e esse tipo de coisa. Em sentido de onde nasceu o primeiro plot twist, ou de onde veio o primeiro Enemies to Lovers no cinema, sabe? Então, acho que assistir coisas antigas é essencial para que a gente entenda as referências e tudo que está rolando hoje em dia no cinema. Em questão de Star Wars, pra gente que tá sempre falando da Marvel aqui, pra mim é quase impossível enxergar você, Vitor, falando que não gosta, porque, tipo, Star Wars lançou a era dos blockbusters, sabe? Foi a primeira grande coisa, a primeira grande ficção científica no cinema. E daí você olhar pra minha cara e falar que não gostou, quando você é um fãzaço da Marvel, não entra na minha cabeça. Você me desculpe, meu amigo. Geralmente nós concordamos em tudo, e é o Lucas que é o do contra, mas dessa vez você se danou, sabe? Vitor, agora você tem um momento de réplica, entendeu? É um debate isso daqui. Teve a fala, a réplica, agora tem a tréplica. Isso aqui virou um debate político agora. Como você se defende de tais acusações enquanto fã de Marvel que odeia Star Wars? Infelizmente, Ju, ou felizmente, eu vou ter que concordar com você. Porém, não gostar de algo do passado não significa que eu não dê o necessário valor para aquilo. Eu entendo que aquilo foi, assim, um super, hiper, mega, master, blaster marco na história da cultura pop. Até porque, mesmo antes de assistir os filmes, eu já sei de coisas que, por exemplo, Luke, eu sou seu pai. Eu cresci com referências de Star Wars em muitas séries, principalmente... Era quase impossível não crescer com elas, né? É quase impossível você não crescer com referências de Star Wars. Conheço pessoas que são apaixonadas por Star Wars, inclusive tem uma supervisora que tem a The Imperial March como toque no celular. E, cara, assim, eu sei que foi um negócio avassalador pra época, mudou toda essa questão de filmes blockbusters.
Mas infelizmente não me desce, gente, me desculpa. Eu queria muito ser super fãzaço de Star Wars, assim, falar pra vocês, olha, eu sei cada fala, sabe, esse tipo de fã, mas infelizmente eu não sou, me perdoem. Eu acho muito doido, porque eu também tinha a mesma opinião do Vitor, quer dizer, talvez não exatamente a mesma opinião, mas algo assim bem similar. E aí eu fui assistindo os outros filmes que foram lançados, especialmente essa última trilogia que teve a Rey como protagonista, e é exatamente, eu tive a mesma impressão que a Júlia, sabe? Eu assisti por ordem cronológica de lançamento, ou seja, eu primeiro vi os 3 filmes originais, depois vi a sequência dos anos 90 e por fim vi agora essa última que foi lançada a partir de 2015. E eu só fui começar a gostar dos filmes de Star Wars a partir do momento que eu vi a última trilogia, porque o enredo, a construção, tudo era muito mais similar aos filmes que são lançados hoje em dia. E aí eu me interessei pela história, e aí depois, reanalisando tudo aquilo que eu havia visto, havia assistido lá atrás, eu comecei a gostar da história. Então eu acho que acho muito legal que eles estejam utilizando deste universo atualmente, que ele esteja tão atual ainda assim, sabe? Como que as histórias se conectam e criam ainda uma nova legião de fãs que não existiam há 30 anos atrás, por exemplo, sabe? Eu acho que tem muito esse poder. Claro que assim, a Disney quer ganhar dinheiro, como qualquer coisa que a Disney faz, a Disney quer ganhar dinheiro e é por isso. Se você duvidar, até você pertence à Disney e você não Pois sabe. é exatamente isso. Se duvidar, eles eles querem ganhar dinheiro, ponto. Eles lançam filmes novos por causa disso. Mas é interessante que mesmo essa trilogia nova que é cheia de problemas, ela ainda casa muito com as iniciais e faz com que eu tenha mudado a minha opinião com relação aos 3 primeiros filmes, de alguém que não gostava para alguém que passou a amar, sabe? Caras, eu sou quase hater da nova trilogia, principalmente do último filme, aquela bosta. Nossa senhora. Mas tudo bem, esse não é o ponto desse episódio. Mas que eu odeio aquilo lá, eu odeio. Queria deixar isso muito claro. Mas eu entendo que vocês não gostaram no começo, dos primeiros filmes. Eu amei logo de cara, assim. É lógico que quando a gente não tá acostumado a ver uma produção muito antiga, né? A gente fica tipo, nossa, sério que as pessoas achavam isso bom? Mas depois do primeiro filme, eu acho que a gente entende por onde tá indo. Eu também entendo que às vezes os clássicos não agradam todo mundo. Eu mesmo, tipo, não gosto de filmes que são muito clássicos e muito importantes pra história do cinema. Tipo, sei lá, Andalu, eu não sei o nome daquele filme, então Birth of a Nation, que ninguém gosta, na verdade, mas que é um ponto super importante na história do cinema, principalmente estadunidense. Eu acho legal quando a gente analisa de frente para trás, né? Toda a questão da trilogia original. Porque para quem assistiu hoje, isso eu me incluo no meio, porque eu assisti em 2019, então não faz tanto tempo assim. Quando a gente faz essa análise, a gente vê que os 3 primeiros filmes, eles tiveram umas histórias que são até meio clichês, dependendo do ângulo que você vê. A questão do Darth Vader ser o pai, Mas são clichês só porque são de hoje em dia. mas que lá naquela época teve um impacto gigantesco. Inclusive, pra quem assiste aquela série That Seventh Show, né, aquela série de humor que tem na Netflix, pra quem quiser, eu indico muito, tem o personagem que é super fã de Star Wars. E como a série se passa nos anos 70, acompanha o lançamento dos 3 filmes. E o cara, assim como uma legião de fãs daquela época, shippavam muito o Luke com a Leia. E aí, no terceiro filme, quando descobre que eles são irmãos, a galera, tipo assim, fica louca, fica puta, fica, sabe, uma coisa de outro mundo. É muito legal, porque imagina se isso fosse hoje em dia, cara. Imagina que loucura que ia ser. Mas eu vou fazer uma correção. O Foreman não descobre que o Luke era irmão da Leia na série, não, porque o último filme de Star Wars, da primeira trilogia, foi lançado em 1981 e a série termina em 1979, no último dia do ano. Eu vou fazer então uma correçãozinha rápida. Desculpa, então, você tem razão. Na verdade, eles fazem uma piada na série sobre isso. Um dos personagens fala pro Foreman que como que seria se os dois fossem irmãos, e ele fala algo do tipo, não, isso nunca aconteceria, você acha? Impossível, impossível. E realmente vira uma piada interna dentro da história. Agora você me fez me lembrar mesmo, obrigado pela correção. Mas Gente. assim, esse plot, por exemplo, eu assisti os filmes, sei lá, eu não lembro em que ano, faz uns 5, 6 anos.
por aí. Mas eu não sabia esse plot deles serem irmãos, não. Eu sabia que o Darth Vader era o pai do Luke, porque não tem como não saber. Mas eu não sabia que eles eram irmãos, então pra mim foi super um choque. Mas eu sempre shippei o Han e a Leia, graças a Deus. Essa vergonha de chipar a Leia e o Luke eu não dei pra minha família. Luke, I'm your father. Eu me surpreendi o tanto quanto com a remasterização, assim, do filme. Eu não posso, talvez, falar de toda a remasterização, porque tem algumas coisas que são bizarras, assim, de ruins. Aquela cena do Han Solo, que ele vai pro lado, assim, a cabeça dele por causa do laser, aquilo lá é péssimo, de um mau gosto incrível. Mas eu acho que teve algumas coisas que ficaram muito legais quando você coloca lado a lado com a trilogia original. E eu acho que isso contribui também pra uma melhora, assim, pra quem vai assistir o filme hoje, sabe? Eu não gosto da remasterização, gente. Tipo, eu gosto de alguns pontos, mas eu odeio, por exemplo, que eles tenham adicionado cenas para que as próximas trilogias tenham feito sentido, porque eles fizeram isso. Eu odeio muito o fato do Han ter desviado da bala daquele Bounty Hunter. Isso é super uma briga muito grande que tem no fandom. Porque acaba com o background do personagem. Tipo, parece que ele é um cara bonzinho, tanto que ele definitivamente não é. Pelo menos até então, até aquele momento do filme. E eu odeio que adicionaram algumas coisas. E eu odeio também o Jabba, porque eu acho que se fosse o original ficaria muito melhor, mas tudo bem. Enfim, eu só queria que tivesse disponível alguma gravação em algum lugar do mundo em que eu pudesse ver o filme original como foi passado no cinema, porque eu me sinto enganada. Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça é porque coisas explodem no espaço, sendo que não tem ar lá. Amigo, são os anos 70. Gente, desculpa. Bom, eu quero saber quantas ondas sonoras vocês dão pra trilogia inicial de Star Wars de 0 a 5. 80 mil. Pronto, a Júlia já criou uma estação de rádio. Vitor, quanto que você dá de... Olha, em respeito à cultura pop, eu vou dar 3. Eu dou 4 ondas sonoras e meia, porque eu entendo o impacto que teve, mas também eu não posso negar que ainda ficou aquela meia coisinha que ainda me deixou meio balançado, que eu não gostei tanto. Mas, claro, é minha percepção em 2019, no caso, porque eu assisti em 2019, tinha um filme que foi lançado em 70, então... né? Fazer o quê? Um dia, gente, alguém vai falar essas mesmas coisas que vocês falaram de Infinity War, entendeu? De Endgame, de Iron Man, de Doutor Estranho, de qualquer filme que vocês gostam lá em 2104, e vocês vão estar velhos, caquéticos, o Vitor, no caso, já vai estar morto, vão ficar muito tristes. Meu Deus do céu, menina! E você acha que você vai estar vivo em 2104? Quantos anos você tem, garota? Eu nasci em 2000, eu vou morrer com 110 anos, igual minha bisavó. Júlia, você não tá entendendo. Pra falar mal de Infinity War, eu não preciso de 10 anos. Eu já falo mal agora, entendeu? Não, de Infinity War eu não aceito falarem mal. De Endgame eu meto o pau mesmo, mas de Infinity War eu defendo, ok? A gente fala mal dos dois, tá tudo certo. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro Ao Som Retrô. Eu acho que é o episódio 15 do Ao Som ao todo, mas posso estar enganada. Mas de qualquer forma, continuem acompanhando a gente. Estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming de áudio. E também estamos nas outras redes sociais, no Twitter, no TikTok e no Instagram, @AoSomPodcast. Em breve a gente vai trazer mais um Ao Som Retrô, falando da segunda trilogia de Star Wars, essa que foi lançada nos anos 90. Para alguns, na verdade, é a primeira trilogia. Fica um pouco confuso, a gente vai tratar mais sobre esse tema no próximo episódio. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz que vocês ouviram a gente até o final. Não, mas na segunda trilogia até eu vou falar mal, meu amor, aquela bomba. Nagasaki, Hiroshima, você tem inveja. Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, dando tempo de vocês para nos ouvir. Amo vocês, caras, de verdade. Os nossos 3 fãs. Beijo. Vejo vocês na semana que vem.